Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um bloco de aulas do nosso novo curso de Direito Constitucional. Dessa vez, olha aqui no quadro, nosso tema são os princípios de interpretação constitucional. Bom, a gente já tem uma ideia do que sejam os princípios, não é? A gente já sabe que os princípios são, na verdade, ideias abstratas. Os princípios, eles são valores. Os princípios são valores. Ideias abstratas. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer disso. São ideias abstratas. Na verdade, são valores. E quando a gente chama princípios de interpretação, a gente já está dizendo que nós vamos usar essas ideias abstratas, esses valores, para orientar a nossa atividade de interpretar a Constituição. Veja, é muito importante que você entenda o que é um princípio antes da gente começar a conversar sobre ele. Nós vamos conversar sobre 8 princípios de interpretação constitucional. Antes disso, quero que você saiba o que é um princípio, porque logo depois desse tema, o nosso assunto vai ser métodos de interpretação da Constituição. Aí é uma avacalhação, viu? Muita gente morre com dor de cabeça porque não sabe fazer a diferença entre um princípio de interpretação da Constituição e um método de interpretação da Constituição. O princípio é aquilo que vai orientar a sua ação. O método é como você vai agir. O método é a tua ação efetiva. O princípio, portanto, orienta a escolha do método, a ação através da qual o método se concretiza. Vamos discutir, então, a partir desse vídeo, as ideias abstratas de interpretação do texto constitucional. E já quero te deixar claro uma outra coisa. Vamos analisar 8 desses princípios. Nem todos eles são de interpretação do texto da Constituição. Você vai ver que alguns deles aí são de interpretação da ordem jurídica, das leis em geral. Agora, uma interpretação que está ajustada à compreensão que nós temos sobre o texto constitucional. Podemos ver então quais são esses 8 princípios? De olho aqui no quadro comigo, vamos ver, olha lá. Tá aqui os principais, não são os únicos não, tá certo? São os principais princípios de interpretação constitucional. Você está vendo aí o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, o princípio da máxima efetividade, o princípio da justeza ou da conformidade funcional, princípio da concordância prática ou da harmonização, princípio da força normativa, princípio de interpretação conforme a Constituição e o famosíssimo princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. Você está vendo que eu destaquei em caixa alta o nome como comumente aparece em prova esse princípio, como comumente é tratado pela doutrina. Ao invés de falar princípio da unidade da Constituição, é provável que a questão fale só a unidade da Constituição impõe que... Ou então, ao invés de falar de princípio do efeito integrador, vai só dizer o efeito integrador da Constituição impõe que o aplicador da norma constitucional faça isso, isso, aquilo, outro, certo? Ou então, ao invés de falar princípio da justeza, ele vai chamar princípio da conformidade funcional ou da correição funcional. Aqui eu estou colocando os 2 nomes para você, porque, claro, pode aparecer qualquer um dos 2, mas o mais comum é que não apareça princípio da justeza, e sim princípio da conformidade funcional ou princípio da correição funcional. Isso é o que é mais frequente em prova. Bom, apresentados quais são os nossos 8 princípios, vamos então conversar sobre eles, né? Não necessariamente nós vamos obedecer a esta sequência aqui, tá certo? A sequência que eu escolhi para orientar a conversa da gente tem a ver com a facilidade de compreensão dos 8 princípios. Vamos ver o primeiro, então? Olha lá, o princípio da unidade
da Constituição. Está aqui, princípio da unidade. As normas constitucionais não podem ser vistas de forma isolada, mas como parte de um sistema unitário de regras e princípios. O sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes. Interdependentes. Olha aqui o que há de fundamental nisso que nós temos no quadro. As normas constitucionais está aqui. Elas são parte de um sistema unitário de regras e de princípios. Veja, se eu vou interpretar o sistema, se eu vou interpretar o todo, ou se eu vou interpretar uma norma constitucional, se eu vou interpretar uma parte do todo, eu não posso perder de vista que ambos são interdependentes. Que eu não consigo interpretar só uma norma constitucional isoladamente. Assim como eu não tenho a compreensão de toda a Constituição sem entender o sentido de cada uma de suas normas. Para entender o que é a nossa Constituição, qual é a sua finalidade, qual é o seu sentido, e claro, eu preciso entender qual é a finalidade e o sentido de cada norma. Mas também, para entender o sentido de cada norma isolada, eu não posso perder a compreensão de que ela faz parte de um todo. E repara, de um todo harmônico, de um todo que é coerente, que é lógico. Olha aqui no quadro mais uma vez comigo, veja. Nós estamos dizendo que as normas constitucionais são parte, não é de um conjunto unitário de regras e princípios, é de um sistema, E a principal característica de um sistema é a sua coerência interna. Está aqui. Num sistema, as partes, elas estão relacionadas. Num sistema, as partes guardam entre si uma coerência lógica. Por isso você não pode interpretar uma norma da Constituição sozinha, apartada do todo que é a nossa Constituição. Eu vou lhe dar um exemplo de como isso é perigoso. Interpretar a norma constitucional de forma isolada. E isso acaba, por tabela, sendo um exemplo do que é a aplicação da interpretação constitucional de acordo com o princípio da unidade da Constituição. Lá no artigo 7º, o artigo que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, está expresso que o trabalhador menor de 18 anos, aquele que, portanto, tem mais de 16 e menos de 18, não pode exercer atividades noturnas e nem atividades insalubres. Nesse dispositivo, nesse inciso do artigo 7º, a Constituição silenciou sobre atividades penosas, o que nos dá uma impressão, interpretando só essa norma constitucional de forma isolada, de que esse trabalhador menor de 18 anos pode sim exercer atividades penosas. É só quando eu localizo essa parte da Constituição no todo que eu percebo a incoerência que seria impedir esse trabalhador de exercer atividades noturnas, atividades insalubres e permitir que ele exercesse atividades penosas. Seria uma incoerência. Não haveria lógica no sistema constitucional que protege o jovem, que protege o adolescente para que ele tenha o seu pleno desenvolvimento físico e intelectual, que eu, como garantia desse pleno desenvolvimento, o impedisse de trabalhar à noite, o impedisse de arriscar a sua saúde durante o trabalho, mas tolerasse que na jornada de trabalho ele fosse submetido a atividades penosas. Não dá. Como é que eu interpreto então? Eu interpreto esse dispositivo do artigo 7º de acordo também com o artigo 6º, que fala que são direitos sociais, dentre outros,
a proteção à maternidade, à infância, à juventude. Interpreto isso também de acordo com o que diz o artigo 227 da Constituição, que impõe ser dever do Estado, da família e da sociedade assegurar com absoluta prioridade às crianças, aos jovens, aos adolescentes, várias coisas, dentre elas o seu pleno desenvolvimento, colocando-os a salvo de qualquer forma de negligência, mas também de qualquer forma de opressão ou exploração. É só nessa hora que eu percebo, então, que a omissão das atividades penosas, lá no artigo 7º, foi um erro, uma atecnia, uma omissão constitucional que não pode gerar uma repercussão jurídica séria, que não pode tolerar que esse trabalhador com menos de 18 anos seja submetido a uma atividade dessa natureza. Então, repara lá, eu tenho que interpretar a Constituição como sendo um todo harmônico. Gente, a Constituição, ela tem uma finalidade. E se você ainda não percebeu qual é a finalidade da Constituição, basta ler o preâmbulo. Lá, os constituintes originários dizem abertamente, olha, nós queremos uma Constituição para restabelecer a democracia no Brasil, nós queremos uma Constituição destinada a assegurar as liberdades democráticas, os direitos individuais, os direitos sociais, o bem-estar, uma sociedade fraterna, uma sociedade pluralista. Tudo isso são valores que servem para que a gente possa interpretar as normas constitucionais que se seguem. Não faz sentido, portanto, interpretar uma norma da Constituição sozinha, isoladamente. Você quer ver um outro exemplo? Olha lá. O artigo 5º da sua Constituição assegura a liberdade de expressar o pensamento. Mas diz o seguinte, olha, é proibido o anonimato. Essa é uma proibição expressa ao exercício da liberdade de expressão do pensamento. Mas lá na frente, o mesmo artigo 5º vai dizer que é garantido o acesso à informação, mas resguarda o sigilo quanto à fonte, quando este sigilo foi imprescindível para o exercício profissional. Bom, aí você fica pensando, como é então que eu vou compatibilizar o sigilo quanto à fonte e a proibição do anonimato? Como é que eu não sou obrigado a revelar quem me passou a informação se a liberdade de expressão do pensamento proíbe o anonimato? Para sair dessa jogada, para sair desse nó, basta você interpretar a Constituição como um todo harmônico. Ora, para que é que a Constituição impede que o exercício da tua liberdade de expressão seja feito de forma anônima? Para assegurar a terceiros o direito de resposta. Um direito de resposta que seja proporcional ao agravo. Para assegurar a ele direito a uma reparação pelos eventuais danos morais ou materiais que o exercício da tua liberdade de expressão causou. Dessa forma, se eu preservar o sigilo da fonte no direito de acesso à informação, mas não impedir que você possa exercer o seu direito de ser reparado nos danos morais ou materiais, o seu direito de responder a uma agressão, então não tem problema. Eu compatibilizo tudo isso porque eu interpreto a Constituição de forma unitária, como se ela fosse um todo harmônico, coerente, lógico. Dessa forma, olho no quadro. Não se esqueça que o sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes. Você sempre deve interpretar uma norma constitucional de acordo com aquilo que orienta toda a Constituição. A pergunta fundamental que você tem que fazer é: eu tenho uma Constituição para quê? Bom, sem perder de vista a finalidade da Constituição, que é o que lhe dá coerência interna, que é o que lhe dá unidade, se você não perde de vista para que é que serve a Constituição, para que é que nós criamos a Constituição de 1988, qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo, a partir disso você interpreta cada uma das normas. Sem perder de vista, portanto, o pluralismo, sem perder de vista, portanto, os valores da fraternidade, os valores democráticos, os valores das liberdades individuais, do bem-estar, dos direitos sociais. Tudo bem, então? No nosso próximo vídeo, a gente segue estudando os princípios de interpretação
da nossa Constituição. Até lá.